Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13. Diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus! Essa passagem aqui está no último capítulo, e essa carta do apóstolo, ele escreveu 12 cartas, e muitas vezes, na maioria delas, ele escreveu para comunidades específicas, tratando a situação específica. Mas a carta aos Efésios é dirigida a toda a igreja, a toda a comunidade cristã, é uma mensagem para todo aquele que se chama pelo nome do Senhor. É escrita para a igreja e começa no capítulo 1, declarando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nesta obra de redenção que nós cantamos nesta noite, que nós adoramos o Senhor, que nós celebramos. O Pai nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo. Jesus nos redimiu, derramando o seu próprio sangue, e o Espírito Santo nos foi dado como selo, como garantia da promessa até a redenção se consumar. No capítulo 2, nós vemos que nós todos éramos depravados. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e seguimos a correnteza deste mundo, estávamos, portanto, afastados de Deus, impossibilitados de chegar a Deus. Então Deus toma a iniciativa e vem nos buscar. É pela graça que somos salvos. Não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos encontrados nele, alcançados pela sua graça. O capítulo 3 revela um mistério, ainda no final do capítulo 2 e o capítulo 3 revela um mistério, até então nunca revelado. O mistério de que de dois povos Deus fez um. Todo o povo do Antigo Testamento, judeus, e agora todos os gentios, todas as nações foram juntadas em uma só através da igreja. Deus reuniu judeus e gentios e formou a igreja. O capítulo 3, queridos, fala desse mistério e de como por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Você tem sido igreja, você tem manifestado quem Deus é, você tem manifestado a graça e a sabedoria de Deus em todos os lugares. Isso é o chamado da igreja. Então, no capítulo 4, o apóstolo apela para a unidade. Nós agora fomos feitos um em Cristo. Nós somos um, e nós temos que conservar a unidade, preservar a unidade, todos termos o mesmo parecer em Jesus. Não é ter a mesma opinião, não é agora nós nos despersonalizarmos, mas é todos nós nos submetermos àquele que é o cabeça, e então zelar pela unidade. O capítulo 5 nos fala de enchermos do Espírito, como precisamos deixar agora a velha criatura e sermos cheios do Espírito, onde diz: não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Essa ideia, embriaguem-se do Espírito, sejam tomados pelo Espírito, vivam pelo Espírito, vivam esta nova vida. Esse é o capítulo 5. E caminhando para o final da carta, ele já chegando, aqui ele diz: finalmente. A primeira palavra que nós lemos é finalmente, quer dizer, eu estou chegando ao fim do resumo desta mensagem tremenda e maravilhosa. Porém, eu tenho um assunto de extrema importância ainda antes de terminar essa carta que eu estou escrevendo. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E então ele anuncia uma guerra. Então ele anuncia que todos nós estamos envolvidos em uma grande batalha.
É uma batalha, é uma guerra que não se vence, não é humana esta guerra. Essa guerra é sobrenatural, essa batalha é espiritual, ela vai para além do nosso entendimento, ela vai para além da nossa capacidade de entendimento intelectual. Por isso que começa dizendo: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vocês precisarão ser cheios de Deus, porque há uma guerra. Vistam toda a armadura de Deus, aponta para uma vestimenta de guerra. Nós estamos no ano de avançar. Nós temos certeza que Deus colocou esse tema no coração do pastor para seguirmos nesse ano de avançar. No que é que eu preciso avançar esse ano? No que você precisa avançar? No entanto, não é possível avançar sem sabermos, tomarmos conhecimento e percebermos que nós estamos cercados por uma grande batalha. Não há campo neutro, não há uma zona neutra. Todos nós que fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino de Deus, nós estamos nessa batalha. Aí você vai dizer: e quem não foi arrancado ainda não está em batalha? Eu vou dizer que não. Não está em batalha, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em muitos textos, e Efésios mesmo, capítulo 2, diz que este mundo e a correnteza do mundo está seguindo o príncipe da potestade do ar. E ele está atuando nos filhos da desobediência. Então, quem ainda não foi arrancado, já está indo nessa correnteza. Passa por luta, sim, sofre, sim, mas não tem uma luta, porque ele já está nesse reino das trevas. Por isso o evangelho sendo pregado, por isso esse desejo que o apóstolo tinha, e por isso a missão da igreja de levar o evangelho, arrancar as pessoas desse lugar. No entanto, quando nós somos transportados para o reino de Deus, Jesus anunciou que haveria esta batalha. Mas em todo o tempo, a Bíblia fala do quão poderoso Jesus é. Nós vamos analisar aqui algumas coisas e alguns aspectos dessa batalha, que não é humana, que é uma batalha sem trégua e é uma batalha real. E quando nós cristãos ignoramos esta batalha, a ignorância não é uma desculpa, diz um pregador que eu gosto muito, um mestre da palavra, Neil Anderson. Ele diz que a ignorância não é desculpa, é derrota. Muitas vezes, isso é só uma maneira de falar o que o versículo bíblico diz, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A ignorância, a falta de conhecer, a falta de andarmos de acordo com aquilo que o Senhor nos anuncia, nos conduz à derrota. Então a ignorância não é uma desculpa, eu não posso me jogar atrás dessa desculpa, mas ela vai nos deixar derrotados. Então a Bíblia nos anuncia esta grande batalha. E existem dois grandes perigos quando nós falamos de batalha espiritual. E estou trazendo esse tema porque é impossível avançarmos sem tomarmos conhecimento disso. Existem dois grandes perigos. Um é subestimar o poder do inimigo que arma esta guerra, que articula esta guerra contra nós. Uma coisa é subestimar, é não dar devida importância. Nós precisamos saber contra quem estamos guerreando. Porque quem pode guerrear contra um inimigo que não conhece? Nem sequer acredita que tem uma guerra. Nem sequer acredita que tem um adversário. Como vai entrar em guerra? Então nós precisamos primeiro não subestimar. O diabo não é um mito, gente. Não é uma lenda, não é uma força, uma energia negativa. Ele é um ser real, ele é um ser que atua e a Bíblia fala dele. Jesus já decretou o fim dele. Ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. A Bíblia já declara o fim de Satanás. No entanto, enquanto estamos na terra, a palavra de Deus nos diz: não subestime. Não subestime esse poder. Um outro grande problema é superestimar a atuação do inimigo e a atuação dessa guerra. A pessoa corre de medo do diabo. Ela não quer tocar no nome, porque ela acha que isso vai atrair. Ou ela fala dele o tempo todo, como se ela estivesse sendo perseguida implacavelmente, sem um momento de trégua.
Não, isso é um grande erro também. A nossa fonte é Jesus, a nossa paz é Jesus, a nossa alegria é Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós estamos escondidos nele. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Lá em Romanos capítulo 16, bem no finalzinho, diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esse é o veredito final. Então, nós não podemos superestimar e ficar apavorados. A Bíblia em nenhum lugar diz que nós devemos temer o diabo. Diz que nós devemos temer a Deus e resistir ao diabo. O problema não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Vou repetir, o problema não é a presença, que ele está por aí, e nós vimos aqui que ele atua nas regiões celestiais. Está por aí, ele arma ciladas e precisamos vigiar. O problema não é esse, o problema é a ausência de Deus. Quando nós estamos em Deus, nós somos guardados, nós somos protegidos. No entanto, então se nós somos protegidos, por quê? Porque o apóstolo nos ensina sobre isso. Porque nós estamos protegidos sim, mas nós fomos equipados para vencer esta batalha enquanto estamos aqui. Diga, eu estou protegido, mas ainda assim, estou numa guerra e preciso me equipar para que não haja brechas e assim eu não seja atingido. Essa é a ideia principal desse texto. Nós somos guardados. Capítulo 1 fala da redenção. Capítulo 2, a graça do Senhor. Capítulo 3, fomos feitos um só corpo através da igreja. Capítulo 4, agora a nossa nova conduta, a unidade. Capítulo 5, sejam cheios do Espírito Santo. E finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. Sejam cheios de Deus. Olhem para Ele, fortaleçam-se nele, sejam cheios da força do seu poder, porque nós precisamos do poder de Deus para vencer essa batalha. Antes de dizer contra quem é essa luta, ele vai dizer contra quem não é essa batalha. Olha o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Talvez esse seja um dos pedacinhos da Bíblia mais difíceis de crer. Já pensou nisso? Porque todos nós vivemos no mundo, temos relacionamentos e temos diferentes pensamentos, temos diferentes maneiras de ver as coisas. E então, a Bíblia enfaticamente diz assim, olha, finalmente eu preciso dizer uma coisa, tem uma guerra, mas vocês precisam entender que a nossa guerra, o inimigo não são as pessoas. Não é contra as pessoas que nós temos que nos levantar. As pessoas não são os nossos inimigos. Mas quando você está passando por dificuldade, é fácil de você acreditar nisso? Quando você está sendo resistido, enfrentado, perseguido, mal falado, se você se sente rejeitado, você se sente injustiçado, quando nós nos sentimos assim, é fácil de lembrar, não, o meu inimigo é o diabo. Não é a pessoa. É uma parte que nós precisamos exercer fé. No entanto, faz parte de nos fortalecermos no Senhor, nos sujeitarmos à sua palavra. Nós fomos feitos pela graça de Deus. Nós somos um só corpo. Então o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita no próximo. Nós não podemos resistir uns aos outros. Nós não podemos nos levantar contra as pessoas. Se nós acreditarmos que as pessoas são nossos inimigos, nós vamos ferir pessoas, nós vamos machucar, nós vamos nos entristecer, nós vamos falar mal das pessoas e nós vamos destruir a nossa própria vida. Porque motivos para divergir todos nós temos. Maneiras diferentes de interpretar as coisas todos nós temos. Quer um amor maior do que uma mãe tem por um filho, um pai tem por um filho?
No entanto, você mãe ou você pai, já ficou frustrado e ferido com o filho? Ficamos a maneiras diferentes de pensamento, mas ali há uma certa proteção. E nós logo liberamos porque amamos mais. A igreja, o corpo de Cristo, precisamos nos amar profundamente, a ponto de reconhecer quem é o inimigo. Quem é o inimigo e o que ele está fazendo. Mas depois vai dizer, se não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades. Existe aqui uma hierarquia, o diabo é organizado. Vamos ver um pouquinho sobre a sua natureza. A Bíblia fala muitos nomes para ele, é o tentador, é o acusador dos irmãos, é diabo, é Satanás, é dragão, é a primitiva serpente, é Apolion, é Lúcifer, é anjo de luz que caiu do céu, é aquele que cega o entendimento dos incrédulos, é aquele que rouba a semente, ele é ladrão. A Bíblia fala muitos sobre quem ele é, sobre a sua natureza, assassino, mentiroso. E dentre tudo o que ele também é organizado. Ele tem um sistema de comando organizado. Há batalhas maiores do que outras, porque há níveis maiores, há principados aqui, há poderes, autoridades, dominadores, forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Então percebemos essa natureza, que existem diferentes níveis de batalha. Existem níveis de batalha pessoal. Existem níveis de batalha sobre a sua família, sobre a minha família. Existem níveis de batalha sobre uma cidade. Existem níveis de batalha para roubar a conversão. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do Evangelho. É uma das suas estratégias. Então, há nível de batalha espiritual quando nós estamos anunciando o Evangelho. Há níveis de batalha espiritual sobre igrejas, para empacar a igreja, para desestabilizar, para frustrar, para escandalizar. Há níveis e níveis de confronto. Vocês lembram uma passagem em que os discípulos tentaram expulsar um demônio e eles não conseguiram. E Jesus censurou até a falta de fé. Mas então, depois, em particular, eles não se conformaram. Eles disseram, Senhor, por quê? E Jesus diz, essa casta de demônios não sai senão por jejum e oração. Quer dizer, há castas que são mais poderosas do que outras. Há estratégias que vêm com mais violência. Há um plano arquitetado para nos distrair, para nos afastar. Mas em tudo, conserve na sua mente que o início do texto diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nós não estamos entrando nessa guerra sozinhos. Nós não entramos de cara limpa, nós entramos na força do Senhor. Ele é poderoso? A Bíblia chama ele de valente. Lá em Lucas diz que, então tem o valente que está na sua casa, mas chega um que é mais valente. O diabo é valente, o diabo é poderoso, mas tem um que é mais poderoso, tem um que é mais valente, tem um que amarra o valente e saqueia os seus despojos. Jesus fez isso. Jesus, no momento que lá na cruz, diz que ele encravou a dívida que estava contra nós. E ele expôs ao ridículo todo esse principado e potestade que achava que estava com a corda toda. Porque ele abriu o caminho e hoje o caminho está aberto. Mas precisamos conhecer. Então, a sua natureza, o que ele faz, diferentes níveis de batalha. E também nós precisamos entender qual é o propósito do inimigo. Aqui nós vimos no versículo 1, no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas. Arapucas. Você já deve ter feito alguma arapuca ou viu alguém fazer. Você já fez uma arapuca dentro de uma gaiola? Para pegar o passarinho? Tem um viveiro cheio de pássaros e você arma uma arapuca dentro do viveiro. É assim que se faz? Não, por quê? Porque ele já está preso. Para quem que se armam as ciladas? Para quem está livre. Volta ao conceito.
Quem ainda está no império das trevas, jaz, a Bíblia diz, o mundo jaz sobre o maligno. O alcance desta guerra é mundial. O mundo jaz sobre o maligno. O presente século está dominado pelo príncipe das potestades do ar, ou aquele que atua nos filhos da desobediência. Então, já está. As ciladas, querido, é para quem está livre, é para quem já foi liberto, é para quem já está em Cristo, é para aquele que já não há mais condenação para ele, aquele que já foi redimido, aquele que já venceu a morte, venceu o pecado, porque se você está em Cristo, você está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais em Cristo, amém? Essa é a nossa posição. Então nós somos mais do que vencedores. No entanto, existe uma guerra. Somos vencedores, estamos protegidos, porém equipados. Equipados. Existe uma guerra, existe uma armadura. Temos que fechar as brechas. Então o seu propósito é contra a igreja. É neutralizar a igreja. Ele atua nos filhos da desobediência que já estão nas suas mãos, mas ele arma ciladas para pegar e neutralizar aqueles que já estão em Cristo. Vimos que ele é poderoso. Segunda característica, ele é maligno. Há uma trama. O mal é maligno, né? O diabo é maligno. Mas o que significa quando nós ouvimos a palavra maligno? Não há nada de bom. Não há nada de bom. Maligno sempre traz a ideia de que tem um ardil, que ele está tramando uma coisa maligna, uma coisa bem articulada. E é assim que ele faz. Há uma trama para afastar os homens de Deus, queridos. Há uma trama, há uma batalha para esfriar na fé. Quantas vezes você já leu na Bíblia, vigiai e orai? Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus falou. Os apóstolos nas cartas, vigiem e orem. Vigiem, estejam atentos, perseverem. Lá no Éden, Jesus colocou o homem lá para cultivar o jardim e guardar. Em outras palavras, vigia. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vigia, vigia. Então, precisamos estar equipados. A Bíblia diz que, embora estando na carne, nós não lutamos com armas carnais, mas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que se levantam. Você tem estado consciente desta batalha? Uma das estratégias do inimigo é deixar-nos distraídos. Tudo a gente começa a achar que é normal. Tudo nós começamos a achar que é natural. Mas Deus quer que você avance. Deus quer que a sua família avance. Deus quer que a igreja avance. Então nós precisamos descobrir quem é o inimigo. E precisamos nos equipar, nos preparar para ir contra ele. Ele é astuto. Ele chega na hora da necessidade. E ele sempre apresenta uma solução. Jesus, depois de 40 dias, sem comer e sem beber, ele estava com necessidade de pão? Havia uma necessidade em Jesus? Então o diabo chega. Se você é filho de Deus, ordena que as pedras se transformem em pães. Qual é o momento da nossa necessidade, da nossa fragilidade? Ouvi uma frase que eu fiquei chocada e eu fui averiguar, porque eu sempre vou pensar na Bíblia. Essa frase tem sentido? Essa frase é bonita ou ela tem um fundamento que é bíblico e que eu posso usar? E a pessoa disse que depois de Deus, talvez o diabo seja a pessoa que mais nos conheça. Que nós não nos conhecemos a nós mesmos, você já descobriu, né? Não descobriu ainda? Pedro achava que se conhecia legal. Diz: mestre, eu não. Jesus disse: Pedro, não, tenho certeza, sei quem eu sou. Pedro, não, mestre, ó, me garanto. E aí, o que aconteceu? Nós sabemos, né? Nós não nos conhecemos. Deus nos conhece profundamente. E o inimigo, a Bíblia diz que ele anda em derredor buscando uma brecha. Você acha então que as nossas vulnerabilidades são conhecidas?
Aí você vai dizer, meu Deus, tem um demônio atrás de mim todo o tempo? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus está comigo o tempo todo, e maior é Deus. Não sei quando Ele vem, não sei como que Ele me espia, mas a Bíblia diz que Ele está atento. Ele está atento e conhece a nossa vulnerabilidade. Então, conhece as fraquezas, busca uma brecha, por isso que a armadura deve ser bem protegida. Estamos guardados em Cristo? Amém. Porém, equipados. A responsabilidade de Deus é nos guardar nele. A nossa responsabilidade é nos equiparmos. Diga, eu preciso colocar a armadura e fechar as brechas. Porque essa é uma parte que o Senhor nos deu, armas espirituais para vencer. Algumas ciladas aqui, ele rouba a palavra semeada no coração. Queridos, às vezes tem um culto, e eu já fui vítima dessa estratégia. Às vezes tem um culto que alguém diz assim, meu Deus, que culto abençoado. Ai, eu fui tão tocada, ai, a palavra falou comigo. Aí você fala com outro e diz assim, não sei o que aconteceu no culto, mas olha, não senti nada. Eu acho que não tinha unção, a palavra, não entendi nada da palavra. Eu já fui num retiro e tinha acontecido algo que eu já não lembro mais, porque quando eu peço perdão para o Senhor, eu libero, eu esqueço e nem volto mais, faz muitos anos. Mas eu estava contrariada com alguma coisa naquele retiro. Eu até anotei as palavras. Vocês acreditam que eu busquei na minha memória lembrar de alguma coisa que eu tivesse ouvido naquele retiro, ou alguma coisa que eu tivesse sido tocada? Eu fui tocada, me lembro de ter sido tocada, mas não lembro de uma palavra de ter ouvido. Eu tenho certeza, eu saí do retiro chorando. Foi bem lá no início da minha conversão. Chorando, porque eu disse, meu Deus, não entendi nada, não senti nada, aquela coisa, mas eu tenho certeza. Depois Deus me deu discernimento, depois conversando com a minha discipuladora na época, ela foi me levando ao ponto, como você estava? Olha aqui, o inimigo roubou a palavra totalmente, me roubou mesmo. Então, uma maneira dele agir é assim, roubando a palavra. Jesus fala, né, da parábola do semeador, semeia aquele que é à beira do caminho, vem o maligno e rouba a palavra. Ele coloca dúvida enquanto nós estamos ouvindo ou lendo a palavra. Ah, não é bem assim. Ah, mas não sei. Ah, mas não sei. A gente vai agasalhando esses pensamentos de dúvida. Ele planta sementes de insatisfação. Insatisfação. Eva estava num jardim, no paraíso, onde tinha tudo. Impossível ficar insatisfeito lá. No entanto, o inimigo veio e plantou uma insatisfação. Ah, mas você não pode comer? Ah, você não tem tudo. A insatisfação. O filho pródigo tinha uma mesa farta na casa do pai, mas ele ficou insatisfeito. Quando nós começamos a ficar insatisfeitos, nós estamos entrando num caminho escorregadio, porque o Espírito Santo de Deus planta em nós sementes de gratidão. Em tudo sermos gratos. Em tudo trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Em tudo lembrarmos os feitos que o Senhor já fez e já operou na nossa vida. Então é um inimigo que fica nos abatendo com isso. Lança pensamentos esquisitos, coisas esquisitas que depois, quando você fica lúcido de novo, você diz, eu não penso isso. Eu não quero isso. Eu não me agrado disso. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que desejo. Como assim? No entanto, muitas vezes, a esposa ama profundamente o marido ama profundamente a esposa, mas na hora da ira, vem vontade de dizer umas coisas, e aí diz umas coisas, não é o que pensa, não é o que sente, não é o que quer, mas aqueles pensamentos se transformam em sentimentos que levam uma atitude que provoca destruição. É a obra do maligno realizada na nossa vida. Mantém cativo na mágoa. Talvez uma das coisas que o inimigo mais tem aprendido às pessoas é na mágoa, no ressentimento. Você sentiu alguma coisa, depois você ressente, você pensa naquilo e você sente a dor de novo. E o caminho é sente, ressente, fica magoado, aqui azedou.
azedou o negócio, tá? E a amargura toma conta, aqui infeccionou. Aqui já está correndo um sério risco. A Bíblia diz que a amargura é contagiosa. Ela nos contamina e vai contaminando os outros. Uma das grandes ciladas do inimigo é a mágoa, é prender pelo ressentimento. A Bíblia fala isso, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou sobre o vosso ressentimento, e não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, perdoe, libere, limpe seu coração. A pessoa falhou contigo, você também falhou com ela, você também falha com os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a errar e a ferir os outros. Então, por que nós somos tão condescendentes conosco mesmos e somos tão pesados no julgamento com o outro? Por que nós nos amamos tanto a ponto de amar mais o nosso bem-estar do que o bem-estar do outro? Libere seu coração. A Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos os homens. Às vezes não depende de nós. Às vezes a gente dá todos os passos possíveis, mas a Bíblia diz, no que depender de nós, vivam em paz com todos os homens. E tenham o coração livre, seja livre. Ele nos libertou, seja livre para amar, para perdoar. Ele é sutil, ele coloca divisão, escândalos, pressões. Olha aqui o dia mau. Deixa eu correr aqui no versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Queridos, quando é o dia mau? Quando é o dia mau? Estamos numa batalha. E uma das estratégias de guerra é que nem todo momento é momento de atacar. Quantos filmes você já assistiu de guerra? Quanto já temos visto sobre isso? Tem momentos que é o ataque, mas tem momentos que tem que rever a estratégia. Tem que pensar qual é o melhor momento. Qual é o melhor momento de atacar? Nós estamos numa batalha e o nosso inimigo, o comandante desse exército que vem contra nós é o próprio Satanás, que tem um exército organizado. Talvez na história, um dos momentos de crise maior que existiu e que esse acontecimento desencadeou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi o ataque dos japoneses a Pearl Harbor. Eles estavam no momento totalmente desprevenidos, felizes, de manhã, não estavam esperando. Então presta atenção, o dia mau vem sobre nós. Existe uma batalha na nossa cabeça. Sabe quando você acorda pela manhã, desde que você acorda até que você vai dormir, tudo deu errado aquele dia? Tem um peso enorme, parece que tudo que você pensa é ruim, tudo que você sente é ruim, as pessoas já não são mais tão bonitas quanto você achava, você não se acha mais, nem você mesmo você não gosta mais, você nem se acha mais legal. Eu sou muito tentada nisso, eu não me acho mais legal, tem horas que não acho nada legal. Mas perceber, eu tenho percebido e discernido e dito, peraí, eu estou num dia mau. E o que é para fazer no dia mau, gente? Entrar debaixo das cobertas? É se isolar de todo mundo? Não, é para você se manter firme. E aqui vai mais uma estratégia do inimigo, ele é insistente. Por isso que a Bíblia diz, resista. Submetemos-nos a Deus, mas resistimos. O que é resistir? É não arredar o pé, é não se dar por vencido, é não achar que está tudo acabado, é não baixar a cabeça, é resistir, é levantar, é ficar firme e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Depois que vencer tudo, aí a gente pode descansar e diz, meu Deus, que batalha, agora eu vou descansar, não vou orar por uns dias porque foi muito pesado. Agora, meu Deus, estava tão difícil, eu fui tanto na igreja, agora deixa eu dar uma pausa, porque agora eu vou descansar. Não, depois de vencer tudo, permaneçam inabaláveis. E eu quero concluir voltando ao começo. Queridos, quem de nós não sente essa batalha na sua vida? Todos nós, em algum momento, sentimos. A Bíblia diz lá em Pedro, que se nós percebemos essa batalha, e que essa batalha não é uma coisa extraordinária, que vem de vez em quando. Ela realmente vem. Diz assim, que quando acontecer é porque o Espírito da glória está sobre nós. Você é igreja de Jesus.
Você é família de Deus e o inimigo não está feliz de te ver assim. Então o que nós precisamos fazer? Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Amados, pensa nessa verdade, receba essa verdade nessa noite. Sabe o que é o poder de Deus? Capítulo 2 de Efésios diz que aquele que é todo poderoso, e o mesmo poder que desceu do céu e adentrou a região dos mortos e ressuscitou o corpo morto de Jesus, é o mesmo poder que opera na minha vida e na sua vida, é o mesmo poder que nos foi dado para vencer o pecado, é o mesmo poder que vem para nós resistirmos ao diabo. Nós não podemos enfrentar essa guerra de cara limpa, não podemos enfrentar achando que é uma coisa normal, logo vai passar. Não, fortaleça-se no Senhor. Reconheça isso, encha-se do Senhor. Eu quero pedir que você se coloque em pé, e se o Espírito Santo falou ao seu coração por meio de tantos textos da Bíblia, eu creio que quando a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus está aí. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E nessa noite eu tenho certeza que Deus quer nos levar a um nível maior de vitória. Eu quero convidar você, se é do seu desejo, fechar os teus olhos e pensar no que você tem sido atacado. Onde o inimigo está agindo na sua vida. E se você disser não, faz muito tempo que eu não tenho notícia dele. De duas, uma. Ou você está seguindo o seu caminho, ou você está muito distraído, querido. Muito distraído. Vamos estar atentos.